tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Brenda. E no vídeo de hoje eu irei falar um pouquinho sobre a minha decisão em fazer o homeschooling. Isso mesmo! Gente, eu tenho uma filha de 8 anos e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do porquê eu decidi, quais foram os caminhos, né, para esse início, porque eu não conhecia absolutamente nada. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, ainda é um tabu falar sobre esse assunto. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar clarificar essa ideia na sua cabeça, tá bom? Então, vamos lá! Então, gente, antes de nós começarmos, eu separei um texto bíblico aqui, que inclusive eu fiz hoje no meu devocional, e eu achei assim que tem tudo a ver com o meu processo no homeschooling. Ele tá em 1 Coríntios 2, né, versículo 2 e capítulo 14. É o finalzinho desse versículo 2. Então vamos lá. Aqui é Paulo escrevendo a carta para Coríntios, e aí ele finaliza falando assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Então, por que eu escolhi esse versículo para início de conversa? Quando você fala para qualquer pessoa, principalmente no Brasil, né, que isso não é cultural, vou fazer o homeschooling. Uau, você é simplesmente louca! Como assim? Homeschooling? Isso existe aqui no Brasil, isso é proibido. Enfim, são uma série de críticas. Algumas pessoas vêm com curiosidades e assim, eu super respeito. Até porque eu entendo que a curiosidade, ela nos leva a avançar e a alcançar determinados conhecimentos. Só que, de fato, a gente quer aprender sobre isso, ou a gente só quer saber, sabe, para dar um pitaquinho na vida da amiga ou do amigo que decidiu ou optou por qualquer coisa. Óbvio que o foco aqui vai ser falar sobre o homeschooling. Então eu vi, né, nesse meu primeiro ano, muita gente curiosa, muita gente querendo saber, mas não porque queriam entender a dinâmica do homeschooling, mas por curiosidade, sabe? Às vezes para querer alfinetar, ela é doida, não sabe o que tá fazendo. E o que me deu paz no coração foi que não adianta a gente tentar expressar em palavras ou em atitudes algo que só é revelado para nós através do Espírito. Não adianta. É uma perca de tempo. Eu percebi que foi uma perca de tempo. Eu gastei muita energia com coisas que não faziam o menor sentido. Então, assim, o Senhor, Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, todos os dias Ele vem me ensinando, me direcionando para onde eu tenho que ir e principalmente não se importar com o que as pessoas vão pensar de você nesse primeiro momento. É claro que muitas pessoas, não só aqui hoje na nossa realidade brasileira, mas até internacional, elas muitas vezes optam em fazer o homeschooling não por questão de religião, não, tá? É por questão educacional. E eu costumo dizer que as pessoas que fazem essa opção, né, elas decidem seguir o homeschooling, elas entenderam de fato
o papel delas na educação dos filhos e, além disso, elas entendem o contexto educacional do mundo em si hoje, mas principalmente aqui no Brasil, que não é nada legal. Não quero aqui, nesse vídeo, fazer uma crítica, sabe? Porque a escola é o pior lugar. Não é isso. De fato, assim, a gente precisa buscar o conhecimento, a gente precisa entender. Eu sei que não são todos que têm essa decisão, né, na verdade, em fazer o homeschooling e poder, eu creio, tá, que todos nós temos essa capacidade. A questão é o quanto eu quero me dedicar para aquilo. E aí aqui também eu vou compartilhar um pouco sobre isso. Então, por que eu decidi fazer o homeschooling? Para quem já tá aqui um tempinho no canal, já deu umas sondadas aí no vídeo, tem um vídeo aqui que eu postei falando sobre o meu processo de conversão. E aí nele eu vou falar sobre toda a minha mudança, né, de comportamento, de mentalidade, de eu olhar para dentro de mim e perceber que tinha várias coisas erradas que precisavam ser mudadas. Mas o início disso, de tudo isso, na verdade não o início, mas o estopim, sabe? Aquela virada de chave foi num dia que eu estava à mesa com a minha filha. E aí a gente estava naquele processo de homeschooling, não, no processo da pandemia. E aí a gente estava fazendo o homeschooling, né? Que foi aquela confusão generalizada em que os professores não tinham aquela capacidade de fazer aulas online e os pais se viram em desespero porque a nossa educação sempre foi em terceirizar, né, a educação dos nossos filhos, seja intelectual, como até mesmo na formação do caráter. São coisas assim que infelizmente têm se perdido ao longo do tempo. Então assim, foi uma situação assim de pavor. E eu vivi isso, porque a Rafa estava matriculada numa escola, ela estava no jardim, tanto que na época eu tirei ela da escola, porque o jardim ele não reprova, né? Mais aquele contato ali da criança com uma sala de aula, com os amigos, o processo de afastar ela, né, do seio familiar e passar assim metade quase que de um dia, 5, 6 horas, não metade de um dia, né, mas 5, 6 horas com pessoas desconhecidas, enfim. Então é um processo para a criança começar em se adaptar, né, a isso. E aí eu sentia assim claramente, só que na época eu não entendia, né? Porque eu ainda não tinha me aprofundado em intimidade com o espírito. Mas eu senti que eu estava ensinando ela a fazer algo, né? Algo sobre dever, e eu assim perdi completamente a paciência. E eu falei, como que você não consegue entender isso? E aí me explodi ali. E quando eu parei, eu olhei pra ela, assim, pros olhinhos dela, eu vi, assim, eu senti, eu não consigo colocar em palavras. E eu senti, assim, dentro de mim, exatamente, as palavras pareciam que gritavam dentro de mim. Se você não mudar, você vai fazer com ela a mesma coisa que fizeram com você. E naquele momento ali, aquilo não fez sentido real, não fez nenhum sentido. Mas aquelas palavras ficaram ecoando, sabe, dentro de mim. Eu falei, cara, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a forma de educá-la, eu não posso fazer com ela. E por mais que conscientemente eu não consigo até hoje explicar exatamente o que o espírito quis dizer, né? Se você não mudar, você vai fazer com ela a mesma coisa que fizeram com você. Porque até naquele momento ali, era tudo normal pra mim, sabe? Eu nunca tinha buscado entender o desenvolvimento infantil ou entender nada sobre nada. Eu só vivia a vida vivendo, sabe? Você vai ali só seguindo a manada. É basicamente isso. E aí eu falei,
caramba, e agora? Eu preciso mudar isso aí, não posso fazer isso. Enfim, assim, eu tive uma certeza de que eu precisava mudar a rota do meu caminho. E comecei a orar muito em relação a várias coisas, na verdade. Mas eu sentia, assim, um desejo, uma fome, uma sede em orar pela vida dela, sabe? E as palavras vinham, assim, meio que naturalmente. Então, eu creio que era já o Espírito Santo me dando esse direcionamento. Então, eu orei durante muito tempo e oro até hoje, falando sobre que eu entendo que a Rafa não é minha, né? A alma dela não pertence a mim. Ela, antes de ser minha filha e filha do Alaí, ela é filha de Deus. Então, o Senhor, ele começou a clarificar isso na minha mente, sabe? A responsabilidade que é educar uma alma. A gente não tá educando uma pessoa para ela crescer, estudar, ter as melhores notas, um diploma e, enfim, ter uma boa profissão, uma boa remuneração. Não que isso seja um pecado, gente. Pelo contrário. Eu entendo que o Senhor, ele quer que vivamos o melhor nessa terra. Mas o nosso alvo final, o nosso objetivo final nunca pode ser só isso, porque é vazio, sabe? E eu, Brenda, me vi nisso, de tipo, é só isso. Aí a gente trabalha fora, a gente acorda cedo e é só isso, gente. Não faz o menor sentido. E aí, por conta disso, desse processo, só que, olhem, prestem atenção, isso eu estou falando no período pandêmico, né? Então eu acredito que foi em 2020. E aí eu tomei a decisão, olha só, 2020. Aí fiquei 2020, 2021, 2022. E nesses 3 anos várias coisas aconteceram. E ali eu entendi, não necessariamente já entendi o direcionamento do homeschooling, mas eu entendi que era um direcionamento de orar específico sobre determinadas coisas. E aí, eu comecei a orar, né, falando sobre isso, enfim, eu ainda estava assim com a minha mentalidade muito longe daquilo que o Senhor queria pra mim, sabe? Então eu comecei a orar, falando que eu atendia em casa e eu comecei a orar pedindo um emprego, né, pra que, enfim, para que eu queria mudar, sair daquilo ali, daquela minha visão. E aí, nesse processo, eu consegui, enfim. Mas o Senhor permitiu que eu fosse para esse lugar, para que eu, de fato, visse com os meus próprios olhos que não era aquilo ali que Ele queria para mim. E aí, também, isso é um conteúdo para um outro vídeo. E aí, nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá, que era basicamente tudo assim que eu meio que almejava, que eu desejava, eu, quando cheguei lá, e assim, o Senhor, ele me levou no maior nível, vamos dizer assim, da minha profissão, sabe? Eu trabalhava num lugar muito bom, na época, eu cheguei até a fazer atendimento de algumas famosas, e tudo aquilo que eu almejava profissionalmente, eu tive no meu 1 ano de trabalho. E eu falei assim, não tô me sentindo assim, sabe, feliz, realizada, ainda não é isso que o Senhor quer pra mim. E aí esse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei trabalhando lá, eu comecei a orar especificamente sobre a Rafaela, sobre a minha vida, sobre eu ser uma mãe melhor, sobre eu ser uma esposa melhor, sobre eu ser uma pessoa melhor. E aí o Senhor, gente, ele tem uma maneira linda de agir, porque apesar de que eu confesso que através dessas orações seria muito mais legal se no estalar de dedos ele nos concedesse isso, sabe? Mas ele não faz assim. Então, até isso a gente precisa ter atenção. Que quando você orar pedindo para que o Senhor te capacite a ser uma mulher melhor, ou uma mãe melhor, ou uma profissional melhor, Ele não vai te dar isso de mão beijada. Ele vai te dar a oportunidade de você exercer isso. Então, eu entendi que eu precisava estar dentro de casa, eu precisava estar dentro
cuidando do meu lar para eu ser uma esposa melhor, cuidando do meu marido, cuidando da comida, cuidando da casa, para ser, né, até mesmo uma pessoa melhor, porque principalmente hoje na sociedade em que vivemos, estamos assim perdendo alguns valores, então é como se essas coisas não fizessem tanta importância. Então o fato de você fazê-las é meio que uma humilhação, sabe? Então isso forja demais o nosso caráter, como pessoas em si, como um ser humano. E a oportunidade de eu me tornar uma mãe melhor e direcionar a Rafa, eu orava, eu estou no quarto dela aqui gravando esse vídeo, eu lembro de deitar com ela na cama e depois que ela já tinha pego no sono, eu orava assim, chorava, porque eu sentia assim, eu não consigo dizer, mas era uma sensibilidade, sabe? Então eu chorava muito quando eu orava em relação a isso, que eu falava, Senhor, ela não é minha filha, eu não posso ser uma pedra, sabe, de tropeço na vida dela, eu preciso direcionar ela. Ela tem 6 anos, 7 anos na época. Então que o Senhor me instrua, assim, de sabedoria, de graça mesmo, para fazer com que ela entenda desde cedo o propósito dela e que ela não perca tempo com coisas fúteis, né? Com coisas banais que esse mundão aí tanto tem oferecido para nós. Então a minha oração foi durante 1 ano e meio, mais ou menos, sobre isso específico. E eu não sei te dizer como, gente, mas eu cheguei no homeschooling. Não sei como, porque lá atrás, né, na época do período pandêmico, eu cheguei a ver algumas coisas, mas assim, não fazia sentido, aquilo não entrava na minha cabeça, pra mim era uma coisa assim muito surreal, muito sobrenatural, era uma realidade que jamais ia ser a minha. Então ali, hoje, eu entendo que o Senhor, Ele precisou, né, eu precisei desses 3 anos para ser forjada, para eu de fato colocar meus olhos naquilo que era da vontade dEle, né, do agrado dEle. E assim, a gente tem que ter muito cuidado com as orações que a gente faz, porque quando a gente ora pedindo para que seja feita a vontade de Deus, para que Ele haja através de nós, a gente tem que estar disponível de fato para isso. Porque até hoje, eu gravando aqui, eu consigo assim ver que por mais que eu ore, por mais que eu peça, ainda assim eu tenho muito eu. Então, assim, a gente precisa ser forjada, a gente precisa tirar as nossas vontades de cena e permitir ser conduzida, ser guiada pelo Espírito. E voltando, né, ao versículo que eu falei lá no início do vídeo, é justamente isso, assim, é a gente entender, discernir, não nas nossas capacidades, porque o homem racional, vamos dizer assim, ele jamais irá entender os planos do Espírito Santo. Não tem como. Então, enquanto a gente estiver querendo que as nossas vontades, que os nossos desejos sejam realizados, o Espírito Santo não vai conseguir agir. Então, a gente precisa negar, literalmente, dia após dia, a nossa carne, para que ele venha através de nós e nos ensine, nos direcione. Gente, é assim, é muita paciência, é muito amor, é muita misericórdia. Então, galera, é basicamente isso, o porquê que eu decidi fazer, foi através desses direcionamentos, né? O Senhor, Ele começou a me direcionar e Ele começou a afunilar em relação ao homeschooling. Então, tudo que eu abria, tudo que eu ia numa livraria, parecia que eu vi o negócio do homeschooling lá imenso. Eu ia, sei lá, ver um vídeo no YouTube, abrir uma pregação e tinha um negócio lá. A gente sabe como funciona o algoritmo também. Mas eu, inicialmente, não ficava pesquisando, não era uma coisa, eu ficava assim, meu Deus, eu tô louca, o que é isso? Não existe, eu não tenho capacidade, eu nunca fui a melhor aluna. Então são umas coisas assim, umas brigas que
até uns questionamentos que são normais de acontecer. O início foi realmente assim de muitas dúvidas, de muitos questionamentos. E aí eu entendi o que, cara, eu preciso entender como é que funciona isso, o porquê, por que as pessoas optam em fazer um homeschooling, se hoje em dia tem tantas escolas, né, de A a Z, que, enfim, tem profissionais que estudaram para aquilo ali, então por que as pessoas falam tanto que o homeschooling era a melhor opção e tal. Então, através disso, eu precisei mergulhar, né? Precisei mergulhar num conhecimento específico, de entender o porquê, de fato, isso funciona, se isso funciona aqui no Brasil. Então, essa foi a partir disso que eu decidi fazer o homeschooling, tá? Da oração. Nesse processo, nesses 3 anos, né, de quando o Espírito Santo falou comigo ali à mesa com a Rafa, até 2023, que foi o ano que eu comecei, então foi um processo, gente, literalmente, de muitos choros, de muitos porquês, de eu questionar se eu teria capacidade, mas não só isso, mas de estudos também. Eu precisei entender o que eu estava fazendo, não para argumentar, né, com as pessoas que vêm perguntar, mas para que eu tenha segurança do que eu estou fazendo. Então, eu não vou fazer porque não, Deus também não quer que sejamos tão ignorantes assim. Então, a gente precisa entender o porquê daquilo ali. Até mesmo para que no decorrer da caminhada, quando você vai se deparar com esses questionamentos, gente, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que é isso mesmo? Então você precisa ter tudo isso muito bem resolvido dentro de você. Então esse basicamente foi o porquê eu decidi fazer. E é isso, gente. Eu espero assim realmente que vocês tenham gostado. Se você chegou nesse vídeo aqui, eu acredito que o homeschooling pode ser algo que você esteja desejando, né, fazer, tá pensando, não tá se sentindo capaz, suficiente, mas eu posso lhe dizer que você tem capacidade desde a sua entrega, desde aquilo que você quer fazer. Não quero romantizar, não é uma coisa linda, maravilhosa, sabe, que flui, não é. Tem dia que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô atrasando, mas isso é normal, porque assim, nós não temos nós não fomos educados dessa forma. Então é muito difícil a gente ensinar algo que a gente não aprendeu. Então é um processo, mas assim, todas as vezes que eu pesquisei sobre o homeschooling, existe uma frase, né, que eu falo que é a minha base. Que o homeschooling, ele salva 2 gerações. A geração que vai estar sendo ensinada pelo homeschooling e a geração que está ensinando os filhos ao homeschooling, porque você reaprende aquilo de maneira assim muito mais leve. E uma coisa assim que eu acho muito interessante, que eu me apaixonei, inclusive ontem eu estava conversando com umas amigas, né, que também fazem homeschooling, é o mesmo currículo que eu escolhi, e nós estávamos conversando sobre isso, sabe? Sobre a beleza do homeschooling, de você conseguir, como pai e mãe, a gente consegue direcionar de maneira mais assertiva, sabe? Por que pai e mãe desejam o mal do filho? Se é que existe, que eu sei que existe, é um número muito pequeno. Porque pai e mãe nenhum quer o mal dos filhos. Então, você conhece seus filhos melhor do que ninguém. Então, você, melhor do que ninguém, irá educá-los. E a gente entende também a educação como um todo, sabe? Não só a questão intelectual, mas a questão intelectual, a questão de virtudes, de caráter. Porque além de você educar um filho para ser um bom profissional, que hoje o foco tem sido só esse, sabe? Depois da Revolução Industrial, isso ficou assim cada vez mais forte,
sabe? De que, não, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que trabalhar, tem que prestar uma boa mão de obra, né? Enfim. Não que isso não seja importante, eu defendo isso. Mas que estamos formando, gente, seres humanos, estamos formando pessoas, estamos formando talvez um próximo presidente, um próximo prefeito ou um próximo médico. Então, se a gente só foca na questão intelectual, cadê a questão do amor ao próximo, sabe? Das virtudes, de você entender que existem pessoas que vão ter mais conhecimento que você ou menos, a questão da humildade. Então, tudo isso precisa ser forjado. E pelo homeschooling a gente consegue fazer uma educação, ela completa, sabe? Que a gente consegue ver isso com mais de perto. A verdade é essa, mais de perto. Porque quando a gente tá na escola, a gente vai estar trabalhando e aí a gente acaba, sabe, essas coisas assim, principalmente de caráter, passam muito batido. E aí a criança, ela passa a ser duas personalidades. Dentro de casa ela é uma coisa para os pais e fora ela é uma outra, porque ela quer sobreviver àquele sistema ali, em questão de bullying, de tudo que a gente tem visto, que a escola há tempos tem se mostrado não ser um ambiente seguro para os nossos filhos. E aí a criança, ela meio que tenta sobreviver naquele... Gente, o mundo é cruel. O mundo, ele é cruel. Agora, tu imagina você colocar a criança pro mundo, uma criança de 5, 6 anos que precisa, sabe? De ter o contato ali da família, de ter um amor, de ter uma base, um direcionamento. E você tem que entender que quando o seu filho passa 5, 6 horas numa escola, ele vai ser educado por quem mais passa tempo com ele. E a gente sabe de toda a dinâmica da casa, né? Principalmente para as mães. Principalmente para as mães e principalmente para as mães que trabalham fora, que acabam que não conseguem. Gente, não adianta. Não tem como a gente... não tem como sermos boas lá fora e boa aqui dentro. Vai chegar um determinado momento que a gente vai deixar desejar. Brenda, mas eu não tenho essa condição de parar de trabalhar. Enfim, então eu entendo isso também, mas que sejamos mais atentos, sabe? À educação, ao que seu filho tem consumido, ao que ele tem tido, o que tem sido plantado no coração dele. Porque, gente, não é uma coisa assim que é notória, sabe? Não é uma coisa assim que pá! São gerações e muitos anos, mais de 100 anos, mais de 2 décadas que essas ideias têm sido trabalhadas, têm sido plantadas no sistema educacional. Então, assim, até hoje você chegar e falar assim, eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Meu Deus, que loucura, que absurdo e tal. As pessoas, elas vão te olhar como uma repulsa, porque elas já estão com a mente de que isso não funciona. Só que lá atrás, a escola, ela é algo recente, ela é algo novo. Então, lá atrás, era assim que eram ensinados. Grandes nomes da ciência, de grandes inventores, né, da nossa história, foram pessoas que foram educadas em casa. Então, assim, não é uma coisa que é impossível, é super possível. É que nós somos escolarizados, somos ensinados a pensar da forma que bem agrada a eles. Então, você sair, sabe, daquela bolha. E as pessoas falam muito sobre isso, né, em relação à socialização das crianças. A criança que faz homeschooling vive numa bolha e tal. Gente, todos nós vivemos numa bolha. A gente precisa aceitar isso. Todos nós vivemos numa bolha. A questão é, o que faz sentido para você? O que faz sentido para a sua família em si? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu acho que deu para ter uma breve introdução do que é o homeschooling.
e como iniciar nesse processo, assim. Eu contei a minha experiência, que eu acho que é um bom ponto de partida. Acho que vocês, eu acho que vocês conseguem ter, assim, uma ideia, né? Se você está pensando aí em seguir, em trilhar esse caminho. Eu acho que você precisa, assim, primeiro, ter muita certeza do que você quer fazer. É claro que o meu processo, ele foi um processo direcionado pelo Espírito Santo mesmo, sabe? Foi algo, assim, que eu orei, eu não sabia que Deus me encaminharia por esse caminho. De fato, eu não esperava. Mas que existem várias pessoas que não são cristãs e que ainda assim têm decidido optar pela metodologia do homeschooling porque entenderam que o resultado é muito mais eficaz. A escola, a sala de aula, ela precisa ter uma demanda aí de no mínimo uns 10, 15 alunos, né? Isso assim, bem no mínimo. A gente sabe que tem salas de aula com muito mais alunos. Então, o diferencial do homeschooling é justamente esse. É você ter um olhar direcionado, mesmo que seja uma família como eu conheço, de 5 filhos ou de 4 filhos, 3 filhos. Mas você como pai e mãe, fica muito mais fácil você entender, você conseguir perceber o que seu filho é bom. E você personaliza a educação, sabe? Eu consigo hoje perceber que a minha filha, por exemplo, ela tem um grande pé para as artes. Ela é muito boa na matemática, sim. Números, sim. Mas eu sinto que isso tem até a ver mesmo com o propósito de vida dela. Que ela vai se achar nessas áreas. Exatamente qual? Não consigo dizer. Mas eu vejo que ela flui maravilhosamente bem para a questão da arte, né? Então, o homeschooling, ele permite que você faça uma educação mais assertiva, sabe? Enaltecendo aquilo que a criança vai ter de melhor. Óbvio, sem deixar de suprir, né, as coisas que ela vai precisar para a vida dela mesmo. Mas você pode incentivar mais, poxa, ela é boa nisso, então, não, ou esse ano mesmo de 2023, eu pude perceber isso. Eu queria colocá-la para fazer xadrez, para fazer umas coisas assim, só que é bom pro desenvolvimento dela, pro cérebro dela, para ajudar a ter concentração. Mas não é uma coisa que ela super ama fazer. Então a gente precisa também ter esse olhar, sabe? E você estando ali o tempo todo, integralmente com a criança, você fica mais atenta, sabe? Você consegue ter esse olhar, você consegue ver a criança como um todo, não só como uma questão intelectual, mas como um ser humano em si, que tem... eu acredito muito nisso, sabe? Que ela foi criada... Eu acredito que fomos criados, estamos aqui não só por passar, tipo, vou lá, vou ser isso e tal. Não, eu acredito que temos, assim, um propósito de vida. Eu acredito muito nisso. E se eu posso ter uma educação que eu vou direcionar isso, vou conseguir fazer com que a minha filha chegue mais rápido lá, desculpa, eu vou ajudá-la a isso. Esse foi uma, assim, das minhas decisões, assim, de eu ter certeza que o homeschooling era para minha família. Porque a gente consegue direcionar eles de maneira mais assertiva. Vamos colocar assim. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado uma clarificada aí na mente de vocês em relação a isso. Se você está pensando, se você é crente, então ore a Deus, peça esse direcionamento ao Senhor, que Ele testifique isso no seu coração.
que ele use pessoas, sabe, para te encaminhar, para te assegurar daquilo ali de fato. E se você não é crente, o meu testemunho, ele foi muito voltado em relação a uma questão religiosa mesmo, né? Espiritualizada. Mas se você não é, você pode pesquisar, vai por números, vai por dados, que você vai entender que o resultado das pessoas que fazem o homeschooling, eles têm muito mais resultados do que a escola em si. E sem pautar a religião. O resultado, de fato, ele é muito melhor porque se torna uma educação personalizada. Você pode personalizar ali mediante o que é importante como valor para você, né, e para sua família. Enfim. Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal, onde eu abordei um pouquinho aqui com vocês sobre a minha caminhada, sobre a minha decisão, né, do homeschooling. E eu vou trazer outros conteúdos aqui mais específicos, sobre o planejamento, sobre as matérias, sobre currículos, como eu decidi tudo isso, porque esse vídeo aqui, na verdade, foi mais uma introdução. Então, já ficou um vídeo comprido, mas são muitos detalhes que eu não quis deixar de fora. Mas tem muitas outras coisas dentro disso, né? Que quando a gente decide, a gente precisa definir os materiais, os currículos, ano letivo, é muita coisa. Mas eu posso ir trazendo aqui de pouco a pouco, à medida que vocês forem deixando nos comentários qual é a curiosidade que vocês têm, porque de fato não é algo assim muito aberto, muito exposto. Eu tive um pouco de dificuldade em entender algumas coisas, então foi necessário muita entrega, muita dedicação e o principal, o fazer. Que a teoria, ela funciona muito bem, mas nada é igual à prática. Então é só quando a gente começa, quando a gente vai vendo, vai colocando em prática, vai ver o que realmente funciona, é que as coisas começam a ganhar um sentido. Então, vou finalizar esse vídeo te encorajando. Se você tá com medo, tá se sentindo insegura, se de fato isso é pra você e pra sua família, o meu primeiro conselho se você é uma pessoa que é cristão, ore a Deus, peça um direcionamento específico, claro que Ele venha te responder através da palavra, né, da leitura bíblica, ou através de um irmão, que o Senhor, Ele usa sim pessoas para nos dar direcionamentos. E o principal, ouvindo direto dele. E se você não é uma pessoa cristã, que você vá atrás de dados, que você pesquise se de fato o homeschooling ele tem uma boa aprovação, se de fato as crianças têm um conhecimento melhor do que a escola em si. E eu tenho a certeza que você vai se apaixonar pelo universo homeschooling. Então é isso, só depende de você. Você só precisa ter um coração disponível a fazer, a humildade em aprender, porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não sabe, então a gente precisa sentar e aprender e entender, gente, que não tem pecado nenhum, tem nada de... Isso não é um erro. Pelo contrário, eu acho que a gente passa até um valor muito maior para os filhos em mostrarmos de que eu não sei isso, vamos pesquisar juntos? Então eu tenho crescido muito, muito nesse processo. E eu espero que, se você optar por isso, você também possa crescer e criar, né, o vínculo, o elo familiar, trazer isso de volta para a nossa sociedade. E é isso, galera. Um beijo, se inscreva no canal, deixe um comentário, encaminhe para alguém e até o próximo vídeo. Beijo!